Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Atlas Podcast. Meu nome é André Marra, eu sou um dos hosts desse projeto, e projeto esse que eu tenho o grande orgulho de dividir com meu amigo Ricardo Alexandre. No episódio de hoje, pessoal, entre nós aqui, eu e você, preste atenção nesse convidado. Eu sei que vai ter muita ideia boa aqui. Se você concorda, divulgue isso pro pessoal. Se você discorda, fique até o final, porque o convidado de hoje é super especial. E já vou pedir a gentileza para você, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. E Ricardo, por gentileza, faça as honras. Bom, é com muita alegria que eu tenho o prazer de receber aqui no nosso Atlas Podcast o Luiz Felipe Dávila. Ele é cientista político, pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo. Luiz Felipe, uma alegria tê-lo aqui conosco, seja muito bem-vindo. Um grande prazer, Ricardo, um grande prazer, Marra, estar aqui com vocês. Estamos tendo uma ótima agenda aqui em Curitiba e tenho certeza que vamos ter um ótimo bate-papo. Que excelente, que maravilha. Bom, recentemente foi lançado o seu livro e eu aproveito aqui para fazer a divulgação. E é um livro que todo brasileiro, todo eleitor deveria ler, porque traz um verdadeiro diagnóstico de problemas para o Brasil e, mais do que isso, propõe soluções, né, que são seus mandamentos. Eu começaria explorando e aproveitando que se trata aqui de um grande cientista político, eu perguntaria algo um pouco mais teórico no início, que é o seguinte: como é que nós vamos nos livrar daquelas amarras patrimonialistas de que nos falava Sérgio Buarque de Holanda? Como nos livrarmos daquele personalismo excessivo, daquela cordialidade que tão bem foi diagnosticada pelo Sérgio Buarque? É verdade, Ricardo. O que é uma mudança cultural difícil de se fazer, né? Toda mudança cultural demora, tem tempo. Mas essa mudança já começou no Brasil. Eu digo que a nova geração de brasileiros, a turma de 20, 30, 40 anos, tem uma outra cabeça. Essa turma quer competir no mercado global, quer mais mercado, não quer o assistencialismo do Estado, não quer a intervenção do Estado e quer participar desse capitalismo moderno do mundo da globalização. Agora, nós temos ainda as viúvas do Sérgio Buarque de Holanda, as viúvas do Getúlio Vargas, os velhos, mas antigos jovens que estudaram nacional-desenvolvimentismo como a grande fonte do progresso da nação. Então essa turma tem uma dificuldade cultural maior para se adaptar a essa nova realidade. Mas o fato é que, se nós não mudarmos, o Brasil vai ficar muito para trás, porque essa boca do jacaré da distância entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos está aumentando demais nesse mundo da revolução tecnológica, né? Então, você pega assim, a questão, nos anos 80, o Brasil era mais rico que a Coreia do Sul. O Brasil era mais rico que os tigres asiáticos. E hoje o Brasil é 3 vezes mais pobre que esses países. E o que esses países fizeram? Basicamente 2 coisas. Abriram a sua economia para o comércio internacional e investiram fortemente em educação. 2 coisas que transformaram uma sociedade. E o Brasil, a gente ainda não está nessa agenda. Nós ainda continuamos a ser a segunda economia mais fechada do mundo. Ainda continuamos a ser uma democracia com péssimos indicadores na educação e, portanto, o Brasil não consegue ter competitividade e produtividade para se inserir no mercado global. Então, o nosso desafio é como criar essa musculatura da competitividade, da concorrência, da produtividade para o Brasil ser o que o Brasil é, esse enorme potencial empreendedor que sempre moveu a nossa nação. Nós gastamos um volume significativo do produto interno bruto com educação. Por que as coisas não funcionam? Por que nós temos um índice de analfabetismo tão grande, analfabetismo funcional tão imenso? O que está errado, Felipe? Olha, Ricardo, é muito simples. O foco está no corporativismo da educação e não no aprendizado do aluno. Os nossos indicadores todos deveriam estar mensurando se o aluno está aprendendo. Alfabetizou as crianças aos 8 anos de idade, plenamente alfabetizados, não só em português, mas em matemática. Nós temos barreiras importantíssimas em mensurar desempenho de aluno, porque o corporativismo se sente afetado por isso. Então nós gastamos 6%, quase 6% do PIB em educação, o que é mais do que a média dos países da OCDE. Mas quando você vai ver o aprendizado do aluno, pega o exame do PISA, nós estamos em antepenúltimo lugar, ou seja, o foco não é no aprendizado. Agora, todo projeto importante de educação hoje no Brasil mostra essa mudança de foco, ou seja, pessoas, estados, prefeituras, governos estaduais voltado para o aprendizado do aluno. E aí começa a mensurar o professor, gestão do diretor da escola, envolver pais e alunos, porque é importante envolver a comunidade nisso. E aí você começa a ter essas curvas diferenciadas na melhoria da educação. Mas é isso, é o corporativismo da educação contra o aprendizado no aluno, é isso que nós temos de focar.
Exato. E eu percebo que o desafio é tão maior quando se nota que, talvez mesmo focando no aprendizado, nós tenhamos de ainda abrir espaço para nova economia, para essa economia que se dá num padrão muito diferente daquele que se deu, por exemplo, na minha época, que tenho agora 45 anos. Então, quer dizer, a escola prepara mal para um saber tradicional e ela tem um desafio muito maior, que é integrar esses alunos, capacitá-los, dar habilidades a eles de serem agentes econômicos numa economia moderna, numa economia profundamente diferente daquela que tínhamos há 20 ou 30 anos. É verdade. E aí nós pegamos um outro pedaço da educação, que é o ensino médio. Nós precisamos ter cursos profissionalizantes no ensino médio voltado para esse novo mercado de trabalho. Eu tive ultimamente numa favela, conversando com jovens aí, qual é o sonho? O sonho é que um quer ser programador, o outro quer trabalhar com games, então isso não tem na escola. Então não é à toa que nós temos uma evasão escolar de 48% dos jovens no ensino médio. Então como é que nós vamos preparar essa geração para esse mundo do conhecimento se eles sequer terminam o ensino médio? E aí nós temos 4 áreas, a meu ver, que são a economia do futuro e que precisa estar no ensino médio já como cursos profissionalizantes. Eu chamo, primeiro, a economia da área digital. O mundo está se digitalizando, essas pessoas precisam estar preparadas para isso, né? Segundo ponto, é a economia de serviços ambientais. Essa economia ambiental é outra área impressionante o que está crescendo. Pega aqui o Brasil, o que está se instalando de parque eólico, solar, e serviço ambiental, no mundo que a economia está caminhando para o carbono neutro, né? Ou para a economia de baixo carbono. Uma terceira área é muito importante, é a economia criativa. Cada vez mais essa economia criativa cresce, ainda mais nas redes sociais, como a gente sabe. Também precisa preparar esses jovens. E a quarta é uma economia chamada economia do cuidado. População envelhecendo, muito emprego sendo gerado para atender a terceira idade. Então, o ensino hoje não olha para essas 4 áreas. E para reter o aluno na sala de aula, nós vamos ter que oferecer cursos profissionalizantes nessas áreas. E nesse sentido, Felipe, eu sempre lembro que eu fiz o Colégio Militar de Curitiba aqui, e a gente recebeu uma palestra de um professor que é o Pierluigi Piazzi, que escreveu aquele livro Aprendendo Inteligência, etc. E ele sempre trazia pra gente assim que surpreendia ele quando ele ia visitar as escolas 2 fatores, que os alunos eles não sabiam aprender, e muitos dos professores também, de certa forma, não sabiam ensinar, porque as nossas métricas de prova e a forma como a relação do professor com o aluno, e por óbvio que nem sempre por culpa do professor, né? Porque ele tem que dar aula em 2, 3 escolas, você não tem um ensino técnico que ajuda aquele aluno a sair dali e ir para um mercado, ou poder ter alguma habilidade útil. E daí eu te perguntaria, como que a gente conseguiria na prática mudar isso, mudar essa relação do professor com o aluno ou do mecanismo de incentivos do próprio professor, que é do Estado, para ele ter um contato maior com aquele aluno, ou às vezes ter uma escola integral, que a gente sabe que a maioria das escolas no mundo são escolas integrais, e aqui a gente tem esse modelo de meio período. Qual seria uma alternativa na prática para a gente resolver isso? Bom, você já tocou nos 2 principais assuntos. Primeiro é acabar com a jabuticaba de escola meio período. Isso não existe. O mundo inteiro escola é tempo integral. Então nós precisamos ter um programa para aumentar o número de escolas de tempo integral mais rápido. E isso resolve o problema que você tocou, que é vincular o professor a uma escola. O professor de escola integral está o tempo inteiro na escola. Isso cria um vínculo com o aluno, que é muito importante para a questão do aprendizado. Mas o terceiro ponto, que você também mencionou, é a questão da formação do professor. Nós precisamos investir na formação do professor. No mundo inteiro, onde a educação pública melhorou de qualidade, só pode entrar para a carreira do professor o top 10% ou 20% no máximo dos que se formam no Enem local, né? Vamos dizer, um Enem local. O Brasil, infelizmente, quem vai para a pedagogia é o que se forma no bottom 20 do Enem, não no top do 20 do Enem. E isso é muito ruim para a educação. Então, nós precisamos recrutar essas boas pessoas. E para recrutar boas pessoas, precisa melhorar a carreira. A carreira nós temos que fazer 2 coisas. Primeiro, proibir que professor possa se formar por cursos EAD. Isso é uma vergonha. Um professor faz um curso de EAD, não tem nenhuma experiência prática da aula e começa a entrar numa sala de aula e começar a dar aula. É óbvio que ele não sabe dar aula. Então, precisa ter programa de formação em tempo integral para o professor. E aí precisa ter algum tipo até de ajuda, bolsa, um FIES da vida, precisa ter alguma coisa para financiar o estudo tempo integral. E já desde o primeiro ano misturar o prático com o técnico, né? Então você tem aula prática e você tem, evidentemente, o ensino acadêmico, tal, que é importante. Estágio desde o primeiro ano. Porque é assim que se forma. Não tem segredo. Olha os países onde a educação deu certo. É tudo a mesma coisa.
aula prática, mensurar o grau do professor saber dar aula ou não, não deixar os professores que não aprenderam a dar boa aula estar na sala de aula. E, por exemplo, nós poderíamos ter usado o nosso período probatório para fazer isso. Tem 3 anos de período probatório. Pega o período probatório e faz assim, olha, tem que aprender a dar aula, nós vamos filmar suas aulas, nós vamos corrigir as suas aulas, você precisa ter um índice tal de melhoria no teu desempenho da aula para poder ser efetivado na carreira. Me surpreende, tem países que você pega professores que têm mestrado, que têm doutorado, e ele vai dar aula pro fundamental, vai cuidar da base das crianças, né? E a nossa pirâmide é uma pirâmide invertida. Nós temos uma educação básica muito ruim, e daí na educação de ensino superior é onde está o maior foco e etc. E isso tem um efeito terrível, né? É verdade. E, Felipe, dando um passinho atrás pra gente conhecer você um pouquinho melhor, como que você teve contato com o liberalismo? Como que foi essa tua caminhada nesse sentido? Quem é o Felipe antes de ser o pré-candidato? Não, eu digo que eu sempre adorei estudar política. Sempre eu gostei de política desde criança. O meu avô foi deputado federal há muito tempo, era um dos melhores amigos do Ulisses Guimarães. Então essa turma toda da redemocratização eu vi passar pela sala da minha casa, né? Então, eu me lembro o Ulisses preparando para a primeira anticandidatura dele à presidência da República em 1974, dizendo que a ideia era defender a liberdade, defender a democracia e criar um constrangimento no governo autoritário. Então eu vi toda essa evolução. E olha só o que era uma visão de longo prazo. Ele começou isso em 74. Em 78, o MDB teve uma vitória estrondosa nas eleições, ganhou praticamente maioria no Congresso Nacional e barraram o Senado criando o famoso senador biônico. Criou o terceiro senador porque o MDB ia levar tudo. Então assim, e aí o que acontece? Depois nós tivemos as diretas já, e finalmente a eleição do Tancredo Neves em 1985. Então um projeto que começou com 74, como parecia uma maluquice, fazer uma anticandidatura contra o governo militar, acaba dando resultado em 1985. Então eu vi essa trajetória da democracia e hoje eu acho que a nossa democracia está em risco. Eu acho que essa sequência de governos populistas está colocando em risco a democracia no Brasil. Então aquela criança no sofá vendo o avô conversar como salvar a democracia começa a me pegar nessa eleição mais do que nenhuma outra eleição do Brasil, porque a eleição no Brasil antigamente era assim, você vai ter menos intervenção ou menos intervenção na economia, mais ou menos intervenção na economia. Mas hoje não, está em risco a questão institucional. Então nós temos sim de apresentar candidaturas, lutar para salvar a democracia e evidentemente a economia de mercado no Brasil. Mas a minha conversa com minha paixão pelo liberalismo foi quando eu fui para o colegial nos Estados Unidos. Eu fui estudar em Chicago, em Lake Forest, que é um subúrbio de Chicago, e lá eu comecei a ver o que é o liberalismo na verdade. Primeiro, minha sala de aula, por exemplo, eu estava numa escola em São Paulo, que era todo mundo do mesmo bairro, todo mundo igual. De repente eu tinha na minha escola asiáticos, estrangeiros, negros, gente que eu nunca tinha cruzado. Eu falei, nossa, olha a pluralidade aqui. Ambiente, backgrounds diferentes, um tinha bolsa de estudo, outra coisa que não existia no nosso tempo, né? Então, primeiro eu senti essa coisa maravilhosa da força da pluralidade do liberalismo. Porque o que isso acontecia? Pô, era bom na sala de aula, mas o outro era bom no esporte. Então era meu companheiro do esporte no time de futebol, no time de atletismo. Então você começava a ver que a pluralidade é uma coisa que enriquece muito a liberdade individual. E evidentemente lá tinha a exposição de ideias, né? O contraditório, o efeito do contraditório, que todo bom professor tem que estimular isso na sala de aula. O efeito do contraditório, eu vou trazer aqui uma deputada do PCdoB, mas vou trazer o cara do Novo. E vamos ver como é que esse debate vai rolar aqui, porque é isso que vai formando as pessoas. E a escola, eu notei logo depois que as pessoas tinham mais uma pendência para a esquerda do que para a direita. E eu me lembro que eu fui o primeiro cara da minha escola a fazer campanha para o Reagan, que era a eleição do Reagan. E todo mundo gostava mais do... Eu vou gostar. Pô, esse cara é ótimo. Não, esse aí é artista de televisão, não entende nada, governador da Califórnia. Mas eu achei, pô, que o que ele falava fazia todo sentido. Então, comecei um pouco, não era na política estudantil, mas dentro da sala de aula, a defender o Reagan quando a maioria estava defendendo o Carter naquele tempo, né? Depois, eu fui estudar na França. E na França, então, era mais esquerda ainda, né? A turma lá era total esquerda. E aí eu foquei na minha tese
no pensamento do Kissinger, do Henry Kissinger, como um grande diplomata, e do Raymond Aron, que era outro grande scholar francês. Então, era de novo, você tem que estudar muito mais para a tua argumentação ser eficaz, porque você está lutando contra a corrente, né? Você está lutando contra a maré. E ali foi que eu descobri a Hayek, foi ali que realmente a coisa da veia liberal, quando eu me lembro, quando eu li a primeira vez o Hayek, eu falei, pô, mas é isso mesmo. Na Europa, até a Europa ocidental está presa nessa servidão que o Hayek está descrevendo nos livros aqui, né? Aqui no fundo é isso, o Estado assistencial era uma servidão mais light do que, evidentemente, do que a comunista, mas era igual, porque você não via a economia andar, né? E aí, quando eu vi aquela transformação de Margaret Thatcher e Reagan, né, que quando começa a mudar, a abrir a economia, a privatização, né, vai embalando, e o mundo vai ficando rico de novo, e as pessoas vão fazendo negócio, né? E a turma da esquerda sempre ridicularizando, fazendo lá os Gordon Gekko da vida, Wall Street, tal, sabe aquela coisa. Mas foi uma mudança, eu vi essa mudança acontecer, né? E eu vi o Brasil ficando para trás, né? E isso foi me deixando muito triste, né? Poxa, o mundo inteiro crescendo, abrindo a economia, a gente aqui com lei da informática, reserva de mercado, subsídio do Estado, e nada acontecendo, né? E aí você sentiu meio um lobo solitário. E aí eu falei assim, o foco do liberalismo no Brasil foi esvaecendo. Tem um partido liberal muito forte, aliás, um dos que eu gostava muito era o João Melão Neto, pai do Ricardo Melão, era um grande cara, pensador, escrevia super bem, Roberto Campos mesmo, né? Que eu tive o prazer de conviver. Então, assim, eram pessoas que... Mas pareciam objetos estranhos nesse Brasil, né? Pareciam aves raras, assim, né? Não faziam parte do mainstream e nem eram muito levados a sério. E uma outra coisa que me chamou a atenção é que no mundo da política tradicional, eu me lembro até com o Ulisses, essa turma, era assim, economia é coisa de um técnico secundário. O que importa é a política. E essa dissociação da economia da política, eu via como um maior absurdo. Eu falei, mas esses caras estão malucos. O Brasil, o mundo está caminhando para essa junção da economia com a política. E aqui era tratado, não, olha, pode arrumar qualquer um para ser ministro da Fazenda, aí que não importa. O importante é a política, né? Então o Brasil foi se deslocando do resto do mundo nessa economia globalizada, nessas cadeias globais de valor. Isso foi me entristecendo. Eu falei, poxa vida, quando é que nós vamos ter espaço para cá? Aí eu comecei a sentir a angústia dos jovens de hoje. Eu vou embora do Brasil, pô, isso aqui eu não me sinto em casa aqui. E eu, graças a Deus, eu acabei ficando no Brasil. Acho que eu fiz uma boa escolha aqui ao criar o CLP e tentar começar a mudar a política por dentro via a assessoria e formação de líderes públicos nos estados e municípios. Que ótimo. Eu percebo que no Brasil, assim como era também na França, ainda prevalece uma noção, né, como foi citado aqui o Aron, de que é melhor estar errado com Sartre do que correto com Aron, é o que se dizia. E o Brasil é isso por excelência, né? O Brasil ainda insiste nos velhos erros. Então, eu participei do evento hoje pela manhã, aqui em Curitiba, e você disse uma frase que me chamou muito a atenção, né? Bom, nós estamos discutindo ainda privatização ou não da Petrobras, numa economia em que o combustível fóssil vai se tornando obsoleto. Então, quer dizer, como é que nós rompemos esse loop infinito? E aí eu queria só linkar com um capítulo que eu achei genial do seu livro, que é o Quinto Mandamento, que diz assim, acabarás com o capitalismo de Estado e adotarás a economia de mercado. O problema é que para boa parte das pessoas, boa parte dos brasileiros, grande parte dos males do Brasil é causado pelo capitalismo. Quando nós temos aqui um regime ainda excessivamente intervencionista. Grandes males do Brasil seriam causados pela globalização, quando na verdade nós temos uma abertura econômica pífia. Então, gostaria que você fizesse uma análise desse atraso, parece permanente nas nossas discussões. Estamos ainda evitando falar em privatização da Petrobras quando o combustível fóssil está acabando e, além de tudo, né, o que parece ainda pior, culpamos o capitalismo por algo que, na verdade, é ocasionado pela falta de um regime de mercado. É verdade. Nós temos o capitalismo de Estado no Brasil. Então, o capitalismo de Estado muda a lógica do mercado, né? Porque não é ganhar o mercado, é ganhar o governo. É ser amigo do governo, porque aí você tem toda a reserva de mercado, você tem a política protecionista, você tem subsídio e aí enriquece. Aliás, se você pegar uma Forbes 500 do Brasil, as empresas enriquecem e empobrecem dependendo do governo do dia, né? Então você pega a era que enriqueceu no governo Getúlio Vargas, né? Então construíram lá as grandes empresas. Aí o Getúlio cai do poder, entre os militares muda a riqueza. Aí
privatiza, o Brasil volta a ser democrático, muda a riqueza. Então a riqueza vai mudando. Eu gosto de dar o exemplo dos maquilines, lembra? A reserva de mercado, a Sharp fica milionária no Brasil porque tem reserva de mercado. Aí abre o mercado, quebra. Então é assim várias empresas aconteceram assim. Então mostra que o capitalismo de Estado você não está preocupado em eficiência, em concorrência, em competitividade, em produtividade. Você está preocupado em ter uma reserva de mercado. Eu digo que a maior reserva de mercado da história do Brasil é a indústria automobilística, né? Uhum. Desde o Getúlio, desde o Juscelino Kubitschek tem reserva de mercado para a indústria automobilística no Brasil. E você produz um carro no Brasil pensando nas regras tributárias para ganhar dinheiro no mercado interno e não para fazer uma plataforma para exportar o modelo do carro para o mundo inteiro. Então mostra como que isso deturpa. Mas eu gosto sempre de dar um exemplo de como que as brisas de capitalismo mudaram a vida das pessoas. Então o exemplo que eu sempre costumo dar é o que aconteceu com a telefonia, né? Enquanto a telefonia era estatal, era um produto de luxo que você declarava no imposto de renda. Eu tenho uma linha telefônica, eu tenho um carro, eu tenho aqui um terreno. Né? E aí o que aconteceu? Com a privatização aumentou a concorrência. Aumentou a concorrência, o telefone, que era um produto de luxo, tornou-se um produto acessível a todos. Inclusive o celular, que era considerado o produto de mais luxo entre a categoria dos produtos telefônicos. Né? Então mostra que, olha o benefício que a concorrência e a competição fizeram para você, cidadão. A tua vida ficou melhor. Você teve acesso ao telefone que você não tem acesso hoje. E aí você traz esses exemplos para as outras áreas. Por exemplo, saneamento básico. O Brasil ainda está no século XIX no saneamento básico. Você tem 100 milhões de brasileiros sem esgoto tratado. Por quê? Um absurdo, é inacreditável. Oligopólio do Estado. Então, lá, agora aprovamos o marco do saneamento básico. Em 10 anos, 11 anos, nós vamos universalizar o saneamento. Um problema que perdura no Brasil há mais de um século. Então, assim, quando você começa a dar exemplos como que o Estado prejudicou a sua vida e vem prejudicando a sua vida, as pessoas começam a falar, eu não tinha pensado por esse lado, não. Então a gente foge um pouco dessa narrativa maniqueísta que a esquerda gosta de fazer. Que capitalismo é para enriquecer poucos e empobrecer muitos, né? E é exatamente o oposto. Eu digo assim, antes da existência do capitalismo, o mundo tinha rei, senhor feudal e servo. O que fez a classe média nascer foi o capitalismo, foi exatamente a economia de mercado. Então, se teve um regime que tirou milhares de pessoas da pobreza e criou uma economia de mercado e criou a classe média, é o capitalismo. Então, mas a gente tem que explicar isso para as pessoas, porque essa história foi contaminada pela narrativa da esquerda. E a esquerda não tem interesse em melhorar a vida das pessoas. A esquerda tem interesse em cultivar a sua relação perversa com o quê? O corporativismo do Estado e o corporativismo privado. Porque eu digo, a gente tem um centrão da política, mas tem um centrão empresarial. Sim, com certeza. A turma que gosta de falar de liberalismo aqui no nosso podcast, mas pega o avião para Brasília para defender a alíquota para o setor dele. Eu nunca esqueço aquela frase dos irmãos Batista em que eles diziam assim, nós precisamos garantir o governo, em que eles financiavam tanto o PT quanto o PSDB e era o Aécio na época, porque eles falavam, cara, se um ganhar a gente continua garantido e se o outro ganhar a gente também continua garantido, porque a gente precisa ter os nossos tentáculos no BNDES e em outros mecanismos de controle. E daí eu te pergunto, Felipe, claro que analisando o Brasil nesses últimos 10 anos, em questão de PIB, etc., a gente vê o encurtamento do crescimento do Brasil com relação a outras potências. E daí a gente tem essa questão do agro, que continua sendo exponencial cada vez mais no Brasil, mas a nossa indústria que ela acaba encurtando. Como que seria na prática uma forma de a gente daí também explicar para o pessoal, porque aqui a gente sempre tenta trazer o problema, mas a gente também busca traduzir isso para as pessoas que estão assistindo, para que elas possam entender e falar, cara, existe de fato uma solução e essa solução é viável. Qual seria esse mecanismo, você com a caneta na mão, que você daria a direção para o país nesse sentido? Bom, acho que a primeira coisa importante é, vamos aprender com o Brasil que dá certo. Quando você pegar os últimos 10 anos que você falou, se a gente pegar aí de 2010 a 2020, que são os dados que a gente tem do PIB, o PIB do mundo cresceu 32%. Exato. O Brasil cresceu 2,5%. Né? Então, assim, é um problema. O mundo está crescendo 32%, cresceu 2,5%, você está muito para trás. Aí quando você faz o breakdown do crescimento de 2,5%, a indústria caiu 16%, 15,6%. E o agro cresceu 32%. Então assim, no meio dessa crise, alguém foi muito mal e alguém foi muito bem. Então vamos entender o que está acontecendo aqui. Todos estão debaixo da mesma legislação, todos estão debaixo do custo Brasil, todos estão debaixo do câmbio, tudo afeta igualmente a todos. Então aí qual é a questão principal? A indústria, viciada em subsídio e protecionismo do Brasil, perdeu o mercado.
A indústria brasileira não consegue competir internacionalmente. E o agro, que precisa competir no mercado global de commodities, precisa ser altamente competitivo e produtivo. Então, assim, mostra claramente qual foi o setor do Brasil que cresceu, que desenvolveu, que foi competitivo apesar de todos os percalços do Brasil, questão tributária, trabalhista, etc., e que o outro ficou para trás. Então, o que nós temos de fazer nesse setor? Fazer a mesma coisa que o agro. Vamos abrir a economia de forma gradual para não quebrar a indústria. Nós precisamos da indústria para voltar a crescer, né? Vamos começar, por exemplo, baixando para zero todas as alíquotas de importação de melhoria tecnológica. A gente começa a melhorar, equipar as nossas indústrias com as melhores máquinas e equipamentos. Tá? Vamos começar a preparar essa indústria para otimização de processos, né? Indústria de precisão. Vamos começar colocar tecnologia aqui. Depois temos que fazer uma reforma tributária e trabalhista que é importante para todos os setores. Então a gente vai fazendo de forma gradual. Mas a ideia é que a indústria esteja apta a competir nos próximos 4 anos. Nós precisamos ganhar mercado. O Zé Roberto Menas de Barros fez um artigo interessante sobre isso. Ele falou: a indústria precisa ter desenvolvimento tecnológico e acesso à inovação, precisa ter ganho de produtividade e acesso ao capital internacional para poder ter uma capacidade de se financiar importante. E é isso que a gente tem que trabalhar. E o agro já está nessa. Né? Segundo ponto que nós temos de focar é no aumento de produto de valor agregado. Né? Porque o que acontece? Os nossos produtos é ou commodity só no agro ou de baixo valor agregado. E isso é difícil crescer um país. Eu estava dando um exemplo hoje até sobre o café. Né? O Brasil exporta café em grão e hoje 1 quilo de café torrado custa R$20. Mas 1 quilo de cápsula do Nespresso custa R$570. Então a gente está deixando na mesa a diferença entre 20 e 570. Por quê? Porque a gente não consegue criar valor agregado. Agora, não é possível que o maior exportador de café do Brasil não consegue fazer uma cápsula de café e manter um investimento importante nessa área para criar uma marca Café do Brasil, como a Colômbia criou o Café da Colômbia, etc. E vender café no mundo. Então, assim, a história de focar numa abertura econômica com produtos de maior valor agregado vai fazer com que a sociedade civil e o setor privado, principalmente, pressione o Congresso para essa agenda modernizadora que não andou nos últimos 5 anos, como eu escrevi no livro. Esse livro de 2017, até hoje nada avançou disso. Né? E nós notamos um problema bastante sério que diz respeito às universidades públicas brasileiras. Por um lado, nós sabemos que é fundamental que haja investimento em tecnologia, que haja criação de riqueza, e há países que se aproveitam das universidades para isso. Por outro, parece que esse não é o modelo adotado pelo Brasil. Eu percebo uma distorção, porque, por exemplo, estudei em colégio privado minha vida inteira, fiz graduação, mestrado e doutorado em universidade pública, e ainda que eu quisesse, eu não podia pagar. Como é que você analisa esse problema? A solução passaria por cobrança de mensalidade daqueles que podem pagar, por talvez um novo modelo que fosse radicalmente diferente? Como é que você analisa essa questão? Bom, primeiramente, nós precisamos ter um verdadeiro federalismo, que é descentralizar o poder, né? Para cada estado fazer o seu modelo. Os Estados Unidos é ótimo nisso, né? Você vai trabalhar na Universidade da Califórnia, quem é residente não paga, o outro, você vem de fora, você é de outro estado americano, você vai pagar 35%, se é um estrangeiro, você vai pagar o full tuition se você não tem nenhum tipo de bolsa. Então, o que acontece? Você tem que ter regras para cada coisa. Assim, você tem poder aquisitivo, é o seu payback para a sociedade. Eu posso pagar? Vou pagar porque isso está me ajudando a fazer mais bolsas para esses outros estudantes. Então precisa ter outras regras. Mas o ruim disso que eu digo é que precisa parar com essa história de ter uma lei nacional para tudo. Devolva essas universidades, pega essas universidades, tudo para estado e município, e cada um vai fazer uma regra. E aí nós vamos ver quem é que vai captar talento, quem é que vai atrair os melhores professores. Porque se não tiver competição, fica mais um cargo público. A universidade não pode ser um cargo público. A universidade tem que ser um cargo de saber, produção de saber. Né? E a outra coisa que a universidade está muito afastada é da iniciativa privada. No mundo inteiro, onde há boa pesquisa e desenvolvimento, quantas pesquisas existem em parceria com a iniciativa privada? Você faz um funding para tentar desenvolver um produto, melhorar. Imagina, você tem lugares espetaculares. Você tem lá o ITA, né, em São José dos Campos, o polo tecnológico, e por isso que funciona, porque estão trabalhando juntos em projetos. Mas o ITA é uma rara exceção. Nós precisávamos ter isso em todas as outras universidades que fazem pesquisa, né, para fazer pesquisas que o mercado estão demandando. Isso é muito importante para o avanço da ciência e do conhecimento universitário. Então nós temos de novo, quebrar essa mentalidade estatal dentro da universidade e entender que a universidade tem que ser um bem público. E se ela é um bem público, quem pode pagar tem que pagar,
E ela tem que servir à sociedade e, portanto, o setor produtivo e ajudar o setor produtivo a fazer pesquisas de ponta importante para o avanço do Brasil. O avanço não só econômico, como o avanço científico. O Brasil hoje não produz nada quase de conhecimento. É um desastre a produção de conhecimento no Brasil. E o que caiu investimento em produção de conhecimento, que praticamente hoje só tem fundos públicos. As FAPESP da vida, as linhas de pesquisas estatais e federais. E mesmo assim caindo brutalmente, né? A Dilma fez um acordo que ia dar 100 milhões de dólares de bolsa e tal, depois deixou todos os doutorando na mão lá, não pagou nem o segundo ano e os coitados tiveram que começar a caçar dinheiro de outras fontes aí para tentar terminar os seus doutorados fora do Brasil, né? Então não pode. O compromisso com pesquisa e desenvolvimento é algo que tem que ser contínuo e permanente, não dá para interromper, não dá para falar, olha, apertou o orçamento, vou cortar o dinheiro em pesquisa e desenvolvimento. Isso no mundo dessa economia digital, de inteligência artificial que a gente está indo, seria um tiro no pé do progresso do Brasil. E nós temos uma pluralidade, ou melhor, uma reserva dessa economia do futuro, sobre a qual você sempre fala na sua exposição, que é justamente o meio ambiente. Quer dizer, imagine a riqueza que está concentrada ainda nas nossas florestas, ainda nos nossos diversos ecossistemas. E nada mais propício do que as universidades trabalharem, elaborarem projetos nesse sentido, né? E, no entanto, mal se conhece. Mas aí você precisa ter o presidente corajoso para fazer essa mudança. Por exemplo, você pega a Zona Franca de Manaus, que transformaram em algo constitucional que você não consegue, lá você tem 50 anos. Mas dá para você mudar a natureza da pesquisa. Esse dinheiro vai inteiro para a economia da floresta. Vai para a economia, nós vamos ter que fazer economia de baixo carbono, economia da fermentação com produtos da floresta, que pode criar várias coisas, como bioplástico, etc. Então, nós temos de direcionar as coisas que não dá para você desmantelar, você tem que direcionar para um outro lado. E não tem mais benefício da Zona Franca para fazer motocicleta e geladeira, vai ter que ser para a economia ambiental, porque é isso. A Amazônia pode ser a grande força da economia ambiental no Brasil. Exato. Então, essas coisas de direcionar é importante. Petrobras demora um pouco para privatizar, porque nós temos que aprovar uma lei no Congresso. Tá? Enquanto demora, por que não criar o Green Bonds, taxar a Petrobras, usar esse dinheiro para replantar árvores para pequenos proprietários de 1 a 10 hectares e poder ter mais de 1 milhão de árvores plantadas, e o Brasil quase atingiu o ponto de carbono neutro em 3 milhões de hectares. Então tem um monte de coisa que dá para você fazer usando o sistema atual, né? E não esperando um ano para demorar para privatizar uma Petrobras, ou 6 meses, 7 meses. Até isso você já usou o dinheiro para resolver um outro problema. Mudou o foco da Zona Franca de subsídio de praticamente que não traz nenhum benefício para a sociedade, para alguma coisa que pode trazer grande riqueza para a sociedade, que é explorar a da Amazônia, né, com base ambiental. Então, esse direcionamento é importante. Por isso que eu falo, na política, saber que briga você vai comprar, porque algumas coisas é mudar o enfoque. Você comprar todas as brigas, você acaba não fazendo nada. Então, eu acho que as brigas que nós vamos ter que comprar na saída é a abertura unilateral da economia, o meio ambiente, e focar nessa economia de baixo carbono, como o Brasil pode capturar esses 50 trilhões de dólares de investimento do ESG que a gente tem hoje no mundo, voltado, que poderia o Brasil captar boa parte desse dinheiro, e focar na digitalização de governo, que é o jeito a gente quebrar a espinha dorsal do corporativismo, né? Nesse sentido, era a próxima pergunta que eu ia te fazer, Felipe. Tem um autor que eu gosto bastante, que é o Kai-Fu Lee, que ele foi presidente do Google China e depois ele se tornou um investidor em Venture Capital, principalmente na área de inteligência artificial. E estudando um pouco dessa temática, você vê empresas como a PwC, em que diz que nos próximos 10 a 15 anos, eles têm ali uma média de 30%, 38% de talvez empregos que provavelmente não vão mais existir, e também dessa grande digitalização, principalmente em função da inteligência artificial e como que isso vai afetar a sociedade. Eu gostaria de saber, porque é um tema que eu me preocupo por ver o governo sempre atrasado, né? O governo ele nunca está na vanguarda das coisas que estão acontecendo. Então, se a gente vê os temas aí de NFT, criptomoedas, essas coisas, o governo está sempre atrás daquilo que está acontecendo. E qual seria a tua posição, por exemplo, com relação a isso? A digitalização do governo, ao envolvimento do governo com tecnologia, criptomoedas e etc. Bom, primeiro, o governo vai estar sempre atrás mesmo da inovação, porque é um transatlântico, né? Tudo em governo demora um pouco. Então não tem problema que tenha um delay, porque às vezes o governo não surfa modismos, né? Vamos ver o que são as coisas que vão ficar ou não, né? Você pega a questão de blockchain agora e questão de criptomoeda,
A história de que a Europa quer começar a regulamentar. Bom, criptomoeda é uma coisa sem regulamentação, uma coisa que começa a regulamentar. Como é que isso afeta? Então, acho que tem certas coisas que é bom dar um tempo e fazer experimentos locais. Até porque se ele errar, né, a consequência é devastadora. Exatamente. Mas, por exemplo, uma das coisas que nós estamos propondo no plano de governo é muito interessante. É uma lei de empoderamento dos dados. Por quê? Hoje, os seus dados, os meus dados, são comercializados pelo Google, pelo Facebook e tal. Eles estão ganhando dinheiro com os nossos dados. A gente não está ganhando dinheiro com os nossos dados. Os dados são nossos. Uhum. Então, você imagina uma lei de empoderamento de dados, que os dados agora são seus. Aí, por exemplo, eu sou um laboratório e eu quero fazer uma pesquisa com diabéticos, hábito alimentar de diabéticos. Então, eu vou anunciar assim, olha, eu quero comprar dados de pessoas que têm diabetes, e isso vocês são dispostos a passar por um estudo aqui do laboratório para a gente testar remédios novos ou tratamentos novos sobre diabetes. Então, tem o maior interesse o laboratório não ficar pegando uma cesta de coisas e ter que descartar um monte de dados que não interessa, ele foca naquilo e você vai estar recebendo por aquilo. Então, eu topo pagar R$500 pelos seus dados, se você passar pelo experimento do nosso remédio, eu vou pagar R$2.000 pelo dado, e aquilo passa a ser uma outra fonte de receita. Então, imagine só. Com isso, nós poderíamos ter 115 milhões de brasileiros comercializando dados. Porque tem gente que não vai ter dados para comercializar, tá certo? 115 milhões de brasileiros comercializando dados. Vamos dizer que esses caras topam dar 0,5% da transação dos dados para um fundo que, na verdade, vai dar os $2 por dia para os 20 milhões mais pobres do Brasil. Você pode resolver a questão da pobreza sem intermediação do Estado, relações de venda de dados entre cidadãos. Eu topo dar 0,5% de cada transação que eu fizer aqui para um fundo que eu sei exatamente quem é que está recebendo dinheiro e que não tem governo envolvido. Tá? Então, olha quantas coisas dá para você evoluir usando a questão de dados para resolver problemas sociais que hoje parece que é monopólio do Estado. Precisamos aumentar o auxílio emergencial, precisamos criar o Bolsa Família 2, né? Então, assim, dá para fazer coisas muito importantes. Mas para isso o governo tem que estar nessa cultura de digitalização. E hoje nós não estamos, nós temos dois problemas. Primeiro, que os bancos de dados não conversam. Isso é um enorme problema. Nós tivemos, no caso, como vocês sabem, da pandemia, o colapso do Ministério da Saúde, que um hacker entrou lá e a gente não tinha dados durante 15 dias, não sabia onde estava navegando. A pior crise sanitária desde a gripe espanhola. E a gente não sabe quantos hackers entraram no Pix, quantos hackers entram no Banco Central, na Receita Federal e vão estar fazendo o que com o teu dado, né? Então, assim, essa segurança do dado é super importante e, portanto, nós precisamos investir nisso. E segundo, facilitar a vida do cidadão, né? Simplificar. Por exemplo, se eu tiver... Quando é que está meu bits da casa que eu fiz aqui? Já foi aprovado ou não? Então você consegue imediatamente consultar e saber como é que está o bits. O bits está parado, não dá, você poderia comprar. Eu quero uma autorização de funcionamento desse meu novo negócio aqui. Pô, onde é que está? Onde é que está parado? Então você sabe onde cobrar. Isso vai ajudar o cidadão, vai empoderar o cidadão a cobrar melhor o Estado. Mas voltando à questão de criptomoeda, eu acho que a gente tem que fazer algumas coisas. Por exemplo, dá para você criar algum tipo de criptomoeda e blockchain, por exemplo, para os novos créditos de carbono. É uma coisa nova que você está começando, você não está mexendo nas coisas instaladas, então vamos testar. Vai começar um novo negócio de crédito de carbono? Vamos fazer aqui blockchain de crédito de carbono para ver como é que vai ser a transação desse mercado. E tirando os intermediários, né? Que é o que aumenta o custo exponencialmente. Você tira o intermediário, vai numa fase nova da economia, que hoje é zero, que tem de receita lá, não atrapalha o sistema, e vamos aprender com isso para trazer para outras coisas. Quem sabe amanhã você pode negociar soja com blockchain, pode fazer outras negociações importantes. Mas o que eu acho que a gente precisa fazer em governo é mais testes, experimentos locais, ao invés de ter uma política nacional, falar assim, agora o blockchain vale para tudo. Aí é problema. É extremamente interessante porque às vezes as pessoas não conseguem dimensionar também a questão dos dados, como é uma economia que movimenta bilhões, né? Porque você vê essas grandes empresas, com dados você consegue mapear tudo, ter o perfil do cliente e você tem muita utilidade para isso. É que nem o blockchain. Se a gente tem tecnologia para ir retirando os intermediários, você dá um exemplo que o pessoal sempre fala que daria para substituir, que é o registro de imóveis. Pô, se você tem um uso de blockchain, você consegue tirar todos os intermediários de uma forma segura, cara, é excelente. Você diminui o custo, aumenta a agilidade e faz com que a digitalização ela vá diminuindo a burocracia e vá também tirando os servidores que estão lá faz um bom tempo, né? Você reduz o número de servidor público. Que principalmente... eu vejo que esse ia ser o segundo ponto, até por isso, desculpe te interromper, que era como a gente tem uma máquina muito grande que a gente não consegue reduzir, né? E daí ia ser a pergunta
Você acha que a digitalização é o caminho ou ela é aliada para isso, para que a gente possa reduzir o tamanho da máquina e daí consiga colocar esse transatlântico numa direção correta? Bom, com certeza vai reduzir o custo da máquina. Você vê hoje, o Brasil gasta R$1 bilhão para pagar a folha de pagamento da União durante um ano. Tem lá 15 mil funcionários, é um negócio maluco. É óbvio que tudo isso reduza a zero, praticamente, né? Certo? Então, assim, vai ter uma redução enorme do Estado. Aliás, o Reino Unido mostra isso, né? A Inglaterra hoje tem menos funcionários, aliás, tem o mesmo número de funcionários públicos do que tinha em 1930. Então o que aconteceu? Enxugou o tamanho do Estado. Por quê? Porque toda essa tecnologia, essa eficiência, esse ganho ajuda. Mas eu acho que nessa nova economia, o Brasil tem uma enorme vantagem competitiva. Porque a economia criativa, a economia digital, com a nossa criatividade, a nossa capacidade de saber lidar com um país complexo como o nosso, a gente tem uma vantagem comparativa incrível em relação ao mundo, né? Aliás, os nossos jovens que são exportados para o mundo estão fazendo sucesso no mundo inteiro por causa exatamente dessa criatividade, essa capacidade de lidar com a incerteza, né, e tirar o máximo proveito disso para gerar novas oportunidades. Então, eu vejo esse Brasil novo da economia ambiental, economia digital, economia criativa. O Brasil pode dar um excelente salto de competitividade nesses setores, né? Mas para isso precisa tirar o Estado de cima dessa parte, como a gente entende bem, de regulatória, burocrática, que atrapalha demais os empreendedores no Brasil. Os empreendedores são atrapalhados, dentre outros fatores, pelo nosso caos tributário, né? Ele é tudo menos um sistema. E esse é um tema tradicional que se discute já desde as eleições dos anos 90. Né, eu me lembro de FHC falando sobre isso na primeira vez em que disputou a presidência. E, no entanto, nós não conseguimos racionalizar a cobrança de tributos no Brasil. Quais são as suas ideias a respeito disso? Como tornar menos pesado o imposto? Como tirar esse ônus das costas do empreendedor? É verdade, Ricardo. Você olha hoje, 70% do PIB brasileiro é judicialização tributária. Nós temos mais de 5 trilhões de reais judicializados em questões tributárias, né? E são coisas absurdas. Por exemplo, se a gente tem essa empresa aqui que a gente está fazendo podcast e nós exportamos esse copo, a energia que eu usar para exportar o copo, eu posso deduzir. Mas a energia usada para o escritório que a gente está trabalhando, não, essa não pode deduzir. É incrível. Então você pega um único item. Você imagina quantos itens existem, né, dentro da complexidade. Então, assim, é óbvio que nós precisamos simplificar essas regras. Mas nisso eu digo, quem foi mais culpado nessa última reforma tributária foi o setor privado. Porque o que acontece? Pela primeira vez nós tivemos um projeto, um esboço de projeto que tinha o apoio dos 27 estados brasileiros. Primeira vez que aconteceu isso. Que era o IVA, era o IBS, que chama, era consolidar os 5 impostos em um único imposto, como a gente sabe. Isso ia ajudar a simplificar muito a regra do jogo. Aí o setor privado começou a brigar, não, vai sobrar mais imposto para o serviço, vai sobrar mais para o comércio, vai sobrar mais para a indústria. E nós começamos a debater entre nós. Aí acendeu a luz da política. Opa, a sociedade está dividida nessa questão. E ainda veio o Paulo Guedes e fez aquele desastre, pacotaço e pedir para a Receita Federal fazer um novo esboço de projeto de reforma tributária. Bom, aí é óbvio que era aquela senha arrecadatória da Receita que nunca pensa no empreendedor, no Brasil produtivo, só pensa como é que vai arrecadar mais. E explodiu o consenso. Mas eu acho que se nós partirmos desse ponto onde já existe consenso entre os 27 estados com a simplificação da regra, criar o imposto de valor agregado e ter uma forma clara de deixar de escalonar como que estados não vão perder receita nessa compensação tributária, que era, aliás, o projeto do Banana PIC, tinha um projeto que era quase 20 anos de compensação tributária para que não pudesse perder, para que fosse efeito nulo, né, o neutro, que ele chama, efeito neutro da receita, ajudaria muito. Então, eu acho que essa é uma matéria que nós vamos avançar muito. E com a abertura comercial, ela é mais importante ainda. A segunda coisa, Ricardo, que eu acho que pode enriquecer muito isso, é o Brasil rapidamente entrar para a OCDE. Porque aí nós vamos ter que padronizar as nossas regras com as regras internacionais, o padrão internacional. Isso vai ajudar o Brasil a acabar com essas jabuticabas malucas que nós temos, entendeu? E na parte tributária, regulatória, trabalhista, etc. Então, eu vejo que essa pressão da sociedade com uma data de abertura da economia, esse ingresso no Brasil na OCDE, você começa a ter o que eu digo, uma coligação do bem. A colocar no caminho correto. Nos trechos, no caminho correto. E Felipe, só pra gente encerrar aí, pra não atrapalhar a sua agenda de
hoje. Pô, que é isso. O que você vê aí pro 2022? Como as coisas vão caminhar até as eleições? Qual o seu olhar para o futuro? Olha, eu vejo que nós vamos caminhar como o Zema caminhou em Minas Gerais. Né? Por que isso? Porque hoje, quando você olha as pesquisas, a pesquisa é um retrato do momento. O retrato do momento está lá, Lula e Bolsonaro na polarização. Uhum. Mas quando você olha o número que 65% da população acha que o Brasil está no caminho errado na economia, isso diz alguma coisa do voto. Uhum. O que isso está dizendo do voto? E eu venho caminhando pelo Brasil e sentindo isso nas ruas. As pessoas começaram a perceber que populismo piorou minha vida. 3 pessoas trabalhavam na minha casa, hoje só uma trabalha, a renda caiu, eu ainda vou ao supermercado, a inflação está comendo meu dinheiro. Então essa ideia de que o populismo piorou minha vida, e agora não tem mais a ilusão. Você já sabe exatamente o que vai entregar o Lula e o que vai entregar o Bolsonaro. Você sabe exatamente. Então não tem mais, não, tem o Paulo Guedes, tem o efeito, não tem mais efeito nada. É isso, eles vão entregar isso. Baixo crescimento, alto desemprego, queda de renda, inflação alta. Então assim, é isso que está no bolo. E como essa percepção de que a economia está no rumo errado, eu acho que na hora que o radar das pessoas se voltarem para a eleição, vocês vão pensar assim, quem é que vai melhorar a minha vida? E nessa história de quem vai melhorar a vida, acho que nós vamos ter uma grande oportunidade para expor, falar, olha gente, mais do mesmo dessa receita velha do bolo aqui, não vai funcionar. funcionar, mais. É mais pobreza. Então aqui tem um outro caminho. E aí nós esperamos que oferecer esse novo caminho será suficiente para ter esse crescimento exponencial que ocorreu em Minas. O Zema começou com 2%, 3%, quando entrou no debate começou a crescer rapidamente e se tornou governador do estado. E se ele olhasse as pesquisas, ele não teria nem se candidatado, porque ele estava com 2%. E agora, recentemente, o Adriano Silva em Joinville, a mesma coisa, 1%. Também, se ele olhasse para as pesquisas, ele não teria se candidatado e teria perdido a chance de ser prefeito de Joinville. Então, eu vejo que na hora que cair a ficha do eleitor, o eleitor em conhecer melhor a história dos candidatos, a coerência das propostas, eles vão buscar outra coisa do que essa escolha polarizada de Bolsonaro e Lula, que eles sabem que piorou a vida deles e esse radicalismo não é o que vai trazer solução para um Brasil do futuro. Agora, o Brasil tem que abraçar essa agenda do Partido Novo, porque se não abraçar, nós vamos continuar perdendo jovens brasileiros talentosos para o mundo, porque essas pessoas vão embora do Brasil. Elas não vão ficar aqui sendo condenadas a um país que não cresce economicamente. Né? Então assim, nós precisamos governar pensando nas gerações futuras. Nós precisamos ter uma coisa que no Novo nós defendemos muito, uma visão mais de longo prazo, né? Isso tem a ver melhorar a educação, melhorar o arcabouço econômico, o arcabouço institucional do país, e para isso nós precisamos eleger evidentemente bons deputados, porque são eles na verdade que ajudam a mobilizar o Congresso Nacional. E ver que não é só a presidência, né, que a gente consegue focar em bons senadores, bons congressistas. Até aqui na sala nós temos nosso pré-candidato a deputado federal, Rodrigo Marcial, aqui pelo Paraná, e acreditamos que é possível, a gente consegue eleger bons deputados para mudar o Brasil. Isso é fundamental. Aliás, eu vou ser um presidente que vou diminuir o poder do presidente e devolver poder para os governadores e prefeitos. O que já é uma coisa assim, né? Não, mas você vai ganhar o poder e vai tirar poder de você mesmo? Sim, eu vou ganhar o poder para tirar poder de mim mesmo e devolver para os estados e municípios, porque é lá que estão os problemas e é lá que esses governadores e prefeitos precisam de poder para resolver problemas de acordo com o contexto local. Excelente. Felipe. E agradecendo, Felipe, mas enquanto eu agradeço, queria que você dissesse a saideira. Como é que nós fazemos para ajudar essa sua proposta, esse seu plano? Como nos engajar? O que o cidadão brasileiro pode fazer? Olha, eu sempre digo, o que nós temos que fazer é juntar um roda de amigos. Ah, mas eu vou juntar 30, 40 amigos. Ótimo, vamos fazer 30, 40 amigos, um almoço hoje, um jantar amanhã, um drink amanhã, um podcast aqui, e começar a espalhar essas ideias. Porque hoje, o que muda o Brasil é o voto consciente. E hoje nós vivemos num país que 70% do eleitorado não se recorda em quem votou para deputado na última eleição. Então fica difícil cobrar, valorizar e fiscalizar aquelas pessoas que estão fazendo a diferença na vida pública brasileira. Então assim, o que vai mudar a eleição é o voto. E quem tem o poder de voto somos todos nós, cidadãos. Então, para aumentar essa conscientização do voto e não chegar no dia da eleição e falar assim, pô, Ricardo, eu sei que você gosta de política, me dá o nome aí de um deputado para votar. É assim que funciona, né? Quantas ligações, né, mano? Você recebe do seu amigo, assim, uma semana antes da eleição. No grupo do WhatsApp. Deputado estadual, não tem noção. Quem é deputado estadual? Me dá aí o nome de alguém. Então, assim, é óbvio que isso piora a qualidade da política. Então, nós temos de aumentar o senso de alerta que o Brasil está, sim, passando por uma crise político
político, econômico, social sem precedentes desde a redemocratização, e o que vai mudar isso é a boa escolha. E a boa escolha é o voto consciente. E o voto consciente é entender a história e as propostas dos candidatos. Obrigadíssimo, Felipe. Foi uma honra, uma alegria tê-lo conosco. Muito obrigado, Felipe. Obrigado, Ricardo. Um grande prazer estar aqui com vocês. Imagina, o prazer é nosso. Tchau, tchau.